dia! Tudo bem? Hoje é dia 14 de abril e nós vamos dar início às nossas aulas digitais. Hoje com conteúdo de história. Vamos lá na página 48. Nós vamos falar costumes iguais, costumes diferentes. Como nós vimos nas aulas anteriores, o que é costume? Você lembra que a tia Rosa falou bastante sobre o que são costumes? É o jeito, a maneira de cada um lidar com as tradições daquele lugar. São tradições que nós vamos adquirindo e fazendo parte do nosso dia a dia. Então agora você vai falar para mim. O que você sabe sobre costumes e tradições? Vamos relembrar e vamos pensar o que são costumes e tradições? Se você não lembra, vamos voltar na aula anterior, foi na semana passada, onde nós falamos, né? Cada um tem o seu jeito, nós falamos iguais e diferentes, e hoje nós vamos falar costumes iguais e costumes diferentes. O que é igual e o que é diferente? Então vamos lá na página 48. Vimos que existem gostos e escolhas individuais, mas quando convivemos em sociedade, ou seja, com um grupo de pessoas, criamos hábitos e costumes parecidos. Muitas vezes nos acostumamos com os nossos hábitos, como se eles fossem a única forma correta de viver. Já pensou nisso? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem muita mania de achar, vamos falar da maneira de falar, que o jeito que a gente fala é correto. Como a tia Rosa já contou para vocês na aula anterior, a tia Rosa já morou 10 anos em Recife. Quando a tia Rosa chegou lá, e a tia Rosa começou a dar aula, todo mundo falava assim: Rosa, fala direito, por que você está falando desse jeito? Eu não sabia como era falar direito, como era falar diferente. Eu, no meu pensamento, achava que eles tinham sotaque. E eles achavam que eu tinha sotaque. E aí, a tia Rosa começou a conviver mais e mais com eles. E a tia Rosa parou de sentir a diferença entre os sotaques. A gente ia conversando e falando do mesmo jeito. Eu achava que era do mesmo jeito. E hoje eu vejo, quando eu converso com algum amigo de lá, eu observo que como o sotaque é diferente. Ele não tem o meu certo, deles errado, o dele certo, o meu errado. Somos pessoas que moram em lugares diferentes, com costumes e tradições diferentes. Mas a fala, a conjugação dos verbos, a pronúncia correta das palavras é a mesma. Só o jeito de alguns sotaque, algumas letrinhas, né, que a gente fala diferente, né? Aqui a gente fala escorregador, lá eles falam escorrego, o sonzinho é um pouco mais fechado que o nosso, mas isso não quer dizer que alguém está diferente do outro, né? São costumes e tradições diferentes. Vamos observar essa imagem que está aqui do lado, vamos observar essas 3 famílias, olha só. Essas 3 famílias aqui, essas 3 famílias, elas demonstram que cada um tem uma tradição. A primeira é um japonês, a gente vê bem claro nisso, pelos olhinhos puxados, e ali ele está comendo o quê? Um macarrão, uma tradição. Já no segundo, deve ser um árabe, né? Um menino da Arábia, está vendo as escrituras, estudando as escrituras. E no terceiro é uma muçulmana. Então, nós temos 3 crianças e as 3 crianças com hábitos e costumes diferentes, que não são iguais aos nossos. Então, mais uma questão para você responder lá no caderno. Então, quando tem 3 pontinhos, a gente vai responder no caderno. Qual é a origem de sua família? Conte
para seus colegas alguns costumes praticados em sua casa. Então, a origem da minha família, de onde eu vim. Então, a origem da minha família, primeiramente, o mais perto é mineira. Eu vim de Minas Gerais para cá. Minas Gerais não é tão longe, mas tinha alguns hábitos diferentes que nós temos aqui. E depois, esses hábitos que eu trouxe da minha família e os hábitos que meu marido trouxe da família dele, nós formamos os hábitos da minha família, que é eu, meu marido e meus filhos. Então, quais são os hábitos e costumes da sua família? O que você faz na sua casa? Qual tradição que você traz da família maior, da família grande, dos seus avós, de onde vocês vieram, da onde que a sua família veio? Alguns têm descendência em Portugal, outros na Itália, outros na Alemanha, outros no Japão. Então vamos pesquisar a descendência, né? A origem que nós trazemos em nossa bagagem cultural. Ótimo! Como é o Natal na sua família? Leia o texto abaixo e responda as questões. Aqui vai falar dois tipos de religião, né? É uma religião trazida pelos escravos e uma religião trazida pelos descendentes dos japoneses. Ela é mais do Oriente, né? O Oriente são as pessoas que vivem no hemisfério norte. Do candomblé ao budismo, crianças falam como é o Natal nas diferentes religiões. No candomblé, todas as pessoas têm um orixá, para a qual fazem oração e oferendas. Quando são iniciadas, as pessoas incorporam seus orixás nos rituais que acontecem nos terreiros. Mãe Silva e o orixá do terreno Axé, Ilê, Obá, em São Paulo, fala que eles fazem a ceia e trocam presentes de Natal. Mas a festa não tem nenhum significado religioso para os adeptos do candomblé. Os seguidores do islamismo não comemoram o dia 25 de dezembro, que para eles é um dia normal. As pessoas me falam Feliz Natal, mas eu não ligo, a gente esquece. Pensa em outras coisas. Diz, Karima é honra. Os judeus não comemoram o Natal, mas tem uma festa que geralmente acontece neste mês. O Hanukkah, que se pronuncia Hanukkah. A data do Hanukkah muda, pois o calendário dos judeus é lunar. Os meses são diferentes a cada 3 anos, em média. Eles têm um ano de 13 meses. Em vez de presentes, as crianças judias costumam ganhar dinheiro durante o Hanukkah. Eu gosto do dinheiro e de comer sonhos, diz Thales Aronisa. Então, aqui está falando de 3 religiões diferentes que comemoram o Natal diferentemente. Então, a tia Rosa, em respeito a todas as religiões, ela não vai dar muita ênfase neste texto, tá bom? E você, vamos lá, comemora o Natal? Como você conhece as crianças de outras religiões? Qual? Religião é aquilo quando a gente vai à igreja, ou até dentro da nossa própria casa, e tem o catolicismo, e tem as religiões evangélicas, que citam tanto o catolicismo quanto os evangélicos, acreditam e comemoram do mesmo jeito que a gente. Cantam, nós tivemos a Páscoa agora, uma coisa bem perto, que nós comemoramos o renascimento de Jesus. Já os judeus, eles não acreditam que o Jesus era o rei salvador. Eles acreditam que Jesus foi o Messias, porém não o rei salvador. Então, cada religião acredita em uma determinada data comemorativa. Então, você conhece outras crianças? Vamos lá para a página 50. Respeito às diferenças. Como vimos, as pessoas podem ter gostos diferentes, como comidas, brincadeiras preferidas, costumes diferentes, por conta do lugar de vivência. Então, na revistinha da Mônica, que está aqui ao lado, vamos ver essa revistinha aqui.
Observe o que tem nessa revista. Olha quantas pessoas diferentes que nós podemos visualizar. Nós temos um deficiente visual, nós temos um cadeirante, nós temos a Mônica que é toda irritadinha, nós temos a amiguinha que está perto da Mônica que tem o cabelo russo, vermelho, temos o Cascão que não toma banho e temos o Cebolinha que fala algumas palavras com dificuldade na pronúncia. Por quê? Nós somos únicos, singulares e diferentes. Nós não somos iguais a ninguém. Cada um tem o seu jeito, a sua forma de agir e de pensar. E nós não podemos achar que o nosso jeito, que o meu jeito é o melhor de todos. E assim querer que todos os meus amigos sejam iguais a mim, porque não existe. Não existem crianças iguais a outras, nem no pensamento, nem na aparência física. Pode ter crianças ou pessoas adultas que têm preferências iguais. A tia Rosa gosta de batom vermelho. Outras pessoas também vão gostar de batom vermelho. Mas eu não posso querer que todas as pessoas que são minhas amigas gostem de batom vermelho, ok? Então a gente tem que respeitar cada diferença que existe entre nós. Todas as crianças são iguais? O que a tia Rosa falou? O que elas têm de diferente? O que está acontecendo na imagem? Olha a cara que a professora está fazendo. Olha essa cara. Eu acho que eles estão fazendo o quê? Vamos pensar na nossa sala de aula, na sala de aula de vocês com a tia Laurita. Será que existem tantas diferenças assim? Será o que acontece de diferente que deixa a professora desse jeito? Vamos pensar? Vamos analisar? Você já leu alguma história em quadrinhos com esses personagens? O André é um menino autista que ensina a turminha a conviver bem com as diferenças. Dorinha é uma garota cega que reconhece os amigos pela voz e pelo cheiro, é inteligente e meiga. Tati, a coleguinha simpática da turma, tem síndrome de Down. Lucas, um garoto cadeirante, amante dos esportes, principalmente do basquete. Então vamos observar essas 4 crianças. Todas elas, de alguma maneira, apresentam algo especial que lhe torna única. Então, o André é um menino autista. Qual é a dificuldade da criança autista? Muitas vezes é de compreender o mundo, as coisas que o mundo mostra pra gente na mesma hora que a gente compreende. Eles têm um momento mais demorado para compreender certas coisas. Então a gente tem que acolher esse amigo e deixar que ele se sinta bem dentro do nosso convívio. A Dorinha, ela tem deficiência visual. Vamos colocar as mãos nos olhos? Vamos fechar os nossos olhos? Imagina, é nessa escuridão que a Dorinha vive o tempo todo. Ela não consegue enxergar nada. Então, como que a gente pode estudar, fazer alguma coisa? Mas nós já conseguimos, através dessas, do braille, né, que é aquela leitura de pontinhos, a criança que tem deficiência visual consegue ler tudo. Ano passado mesmo, a tia Laurita tinha a Bia. A Bia tem deficiência visual e ela era muito esperta. Ela até queria ter o livro igual de todo mundo, porque através do som da voz da tia Laurita, através da fala dos amigos, ela compreendia tudo. E tem amiguinha com síndrome de Down e cadeirante. A gente poderia falar aqui
muito tempo sobre isso. Mas vamos dar continuidade, sabendo que essas são diferenças que nós devemos respeitar e cuidar, né? Ter respeito por essas crianças. Por quê? E algumas vezes, tanto a criança com autismo, tanto com síndrome de Down, eles vão agir de maneira diferente, vão ser mais impulsivos, vão ser mais arredios. O autista, ele não gosta muito de toque pequeno, então aí a gente tem que respeitar, como a tia Rosa. A tia Rosa, ela não gosta muito, acho que você é até um pouco diferente, essas coisas de carinho pequenininho assim. Tia Rosa não gosta muito, a tia Rosa gosta de carinho. Agora ficar fazendo carinho pequenininho, mexendo na orelha, a tia Rosa não gosta muito. Por quê? Nós somos diferentes. Já tem pessoas que adoram carinho pequenininho. Tia Rosa não gosta. Então, por quê? Por isso tia Rosa é diferente das outras pessoas? Não. Tia Rosa gosta de dar beijo, tia Rosa gosta de abraçar. Tia Rosa não gosta que mexe na orelha, no pé. Então tem certos carinhos que a tia Rosa não gosta. Então eu falo que carinho pequeno. A tia Rosa não gosta de carinho pequeno. A tia Rosa gosta de carinho grande. Os meus filhos já até sabem. O Ângelo, que é o mais novo, adorava ficar mexendo no meu pé. Ai, que sofrimento era aquilo para mim. Mas mãe é mãe. Vocês vão ser mães e pais daqui muito tempo, vocês vão entender. Às vezes a gente cede pelos filhos. Eu deixava o Ângelo mexer no meu pé. Ai, como eu sofria. Aí eu perguntava assim, Ângelo, por que você mexe tanto no meu pé, meu filho? Aí, porque seu pé é geladinho. Não tinha lógica ele mexer no meu pé daquele jeito, mas ele gostava de ficar coçando, mexendo. Então, tem pessoas que gostam de carinho pequeno e tem pessoas que não gostam, é o meu caso. Gosto de abraço, não demorado, abraço rápido. Pronto, abraçou, resolveu a história. Então, as pessoas são diferentes, né? Cada um com o seu jeito, com a sua forma de agir, com a sua forma de pensar. Ninguém é igual a ninguém. Desde o início a gente está falando. Então, as pessoas vão convivendo e vão aprendendo com o outro como se relacionar, respeitando as diferenças, respeitando os cuidados. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto é a lei que protege as crianças. Diz que todas as crianças possuem direitos. Elas devem ter o direito à educação e à saúde. Existem leis específicas para que os direitos das crianças com necessidades especiais sejam respeitados. Então, graças a Deus, foram criados o Estatuto, né, que é a lei da criança e do adolescente, a gente fala ECA, porque nessa lei estão todas as leis que protegem a criança de qualquer coisa. Antigamente, vamos colocar bem quando a criança podia trabalhar. E às vezes pegavam a criança, não aqui, mas em lugares mais afastados, para fazer trabalho de adulto, igual de adulto. Pegava a criança para trabalhar de babá, pegava a criança para poder ajudar na oficina. Hoje, a criança ela precisa ter lugar para estudar e lugar para se divertir. Isso também não quer dizer que a gente não pode ajudar a mamãe nos afazeres de casa. Isso não é trabalho, isso é colaboração, ok? Gotinhas do saber. O símbolo ao lado foi inventado para marcar os lugares que são facilmente acessíveis para as pessoas com deficiência. Ele não representa apenas cadeirante, mas também pessoas com deficiência auditiva, visual ou com dificuldade de locomoção, como pessoas obesas, idosos e grávidos. Então, quando vocês verem esse símbolo, ninguém pode estacionar ou sentar. Às vezes a gente vê esse símbolo aqui em cadeiras de banco, em cadeiras de hospitais. Então, nós que somos plenos da nossa consciência, do respeito ao outro,
quando a gente vê este símbolo aqui que eu estou mostrando aqui ao lado, a gente não pode estacionar, não pode sentar. Às vezes, no mercado, às vezes a fila está tão grande, a gente vê fila e tem esse símbolo, a gente quer entrar, mas não pode, é crime. Então, se você estacionar o carro aonde tem esta placa, você pode ser até multado. Se o guarda observar que você chegou e não tem nenhum tipo de deficiência, você pode ser multado, ok? Então, isso aqui que a Tia Rosa está mostrando é muito importante vocês saberem. E agora nós vamos passar para a página de exercícios. Leitura de imagem. Iguais e diferentes. Em muitos lugares do mundo, as pessoas têm o costume de pintar o rosto. Os desenhos e as cores mudam de um povo para o outro. Também os motivos que as pessoas usarem a pintura. Aqui nós temos duas fotos. A foto de uma menina indígena e a foto da tribo na Etiópia. Então, será que essa menina pinta o rosto por um motivo e ele pinta por outro motivo? Então, vamos ler as legendas? O que está escrito na legenda da Índia? É da etnia Kayapó, da aldeia de Moyacaracó, em São Félix do Xingu, em Pará. Essa aldeia fica lá no estado do Pará. Olha onde que é o estado do Pará aqui no mapa. E esse menino da tribo Mursi, na Etiópia, esse menino mora aqui na África. Olha como são diferentes locais. A primeira menina mora no Brasil mesmo, no Xingu. E essas fotos são reais? Sim, a primeira foto foi tirada em 2016. Tem 4 anos que foi tirada essa foto. Já a da Etiópia foi em 2011, mas são fotos reais. Eles existem, eles moram, né, no mundo, no planeta Terra, porque nós somos diferentes e únicos. Nós aqui no Sudeste, no Brasil, em alguns lugares do Brasil nós vestimos roupas, mas tem outros lugares, como nas tribos indígenas, eles não utilizam roupa, né? Apenas tangas e pinturas e colares pelo corpo, muitos enfeites, né? Vamos lá responder a página 53. O que você vê nas imagens 1 e 2? Que cores você percebe nas duas imagens? Olha na imagem 1. Olha na imagem 2. Quais são as cores que as crianças estão pintando o rosto e o corpo? Quem é a criança da imagem 1? E o que ela está fazendo? Como é o menino da imagem 2? E o que ele está fazendo? Explore. Analisando as duas imagens, podemos dizer que a pintura do rosto, os enfeites e as cores são diferentes em cada cultura. A menina que mora aqui no Xingu, que fica no Pará, é diferente da pintura deste menino que mora na Etiópia, na África. São pinturas diferentes. Você já pintou o rosto alguma vez? E por que você pintou? Qual foi o motivo de você ter pintado? Então, respondam as questões, dê pause. A tia Rosa sempre fala isso. A tia Rosa não está tendo feedback de vocês. Então, dê pause no momento que você está fazendo as atividades. Continue fazendo e depois retome o que a tia Rosa está falando. Na página 54, é para praticar, hein? Acompanhe a leitura deste trecho de uma canção de Wilson Simonal, Meu Cântico de Paz. Vamos cantar numa só voz, vamos falar de amor e muito mais. Vamos nos unir num só elo e cantar a paz. Então, o que
a música está pedindo para as pessoas? Vamos cantar num só som. Vamos falar de amor e muito mais. Vamos nos unir num só belo e cantar a paz. Vamos escutar um pouquinho essa música? Muito bacana, né? O que a música pede para as pessoas? O que ela está pedindo? Vamos cantar numa só voz, falar de amor e muito mais. E cantar a paz. Um verso diz, vamos nos unir num só elo. Na sua opinião, qual é o significado? Primeira coisa, vamos lembrar o que é elo. Vocês já viram uma corrente? A corrente, ela é formada por argolas e elas são ligadas pelo elo, né? O elo é a ligação, é a união entre as argolas. Então, qual é o elo da humanidade? O que nós devemos fazer para manter esse elo, para manter essa união? Faça um desenho que represente a canção. Vamos testar? Vamos observar esses quadrinhos aqui. Vamos ler. Era uma vez 3 porquinhos que viviam. E o Chapeuzinho Vermelho disse: para que esse nariz tão... Então, adiciona-se 2 colheres de açúcar, mascavo, mexe-se a calda por 2 minutos. Qual a história preferida de Cascão? Se você observar, então são 3 quadrinhos diferentes. A primeira está falando de uma história, que é a história para o Cascão. O segundo está falando a história para a Mônica. E o terceiro está contando a história para Magali. Então, qual é a história preferida do Cascão? Era uma vez 3 porquinhos que viviam. É a história do Chapeuzinho Vermelho? Da Branca de Neve? Dos 3 porquinhos? Ou uma receita de bolo? Na tirinha se relaciona com o que estudamos, por quê? Todos gostam da mesma história? Cada criança pode gostar de uma história diferente? Magali é uma personagem mal educada, pois só pensa em comer? Só existe uma história legal: para dormir, uma receita de bolo. Para concluir, você estudou, as pessoas são únicas no mundo e possuem gostos, necessidades e vontades diferentes. É preciso respeitar as diferenças para viver em harmonia. Quando vivemos em sociedade, criamos hábitos comuns. Cada povo possui hábitos próprios. Devemos respeitar a forma como as pessoas vivem. Para conectar, vamos lá ler. Então, vou até pegar o óculos, que a tia Rosa, para ler, precisa de óculos. Você conhece Asterix e Obelix? Asterix e Obelix são personagens de uma história em quadrinhos que conhece a região da Gália, que acontece na região da Gália, onde é a França. Asterix e Obelix são amigos. Você acha que eles têm semelhanças? Observe as imagens. Acompanhe a leitura da professora e confira. Nós somos corajosos. Nós não temos medo de uma coisa. Nós só temos medo de uma coisa: que o céu caia sobre as nossas cabeças. Nós gostamos de brincar. Nós gostamos de comer bem e beber bem. Nós somos implacantes. Nós somos indisciplinados e brigões. Nós gostamos dos nossos amigos. Em resumo, nós somos gauleses. Ele entendeu? Então, aqui está contando a história.
um personagem, o Asterix, né, fala: nós somos corajosos. Aí o outro faz a pose de corajoso. E aí eles mostram que tem medo de um cachorrinho. Nós temos medo só de uma coisa, que o céu caia sobre as nossas cabeças. Nós gostamos de brincar, nós gostamos de comer e beber bem. Nós somos implicantes, nós somos indisciplinados e brigões. Mas gostamos dos nossos amigos. Em resumo, nós somos gauleses. Gauleses, tipo portugueses, espanhóis, como eles nasceram na região de Gália, eles são chamados de gauleses. E aí, ele entendeu, eles estavam conversando com o índio. O índio não entendeu nada, porque era uma cultura completamente diferente da cultura dele. Você gosta de ler histórias em quadrinhos? Quais? Então, aqui você vai escrever pra gente qual é a sua história preferida. O que você gosta de fazer? Quem são os personagens da história que você leu? Hora que aparecem 4 personagens, né? O Asterix e Obelix, é claro que é o... E os outros dois? Quais são os outros dois? O que Asterix e Obelix gostam? Relacionam. Os personagens da história em quadrinhos, ao lado, são semelhantes ou diferentes? Explique as respostas. Então, vocês vão observar. Somente um está falando, porém ele está falando, observem a história, somente um está falando, né? Eles são iguais? Têm costumes iguais? Têm tradições iguais? Por que essas tradições são iguais? Mas em outro, eles têm tradições iguais, porém, se você observar, tanto o Asterix como o Obelix, eles são diferentes, porque têm características diferentes. Um é alto e bem grande, bem gordo. O outro é baixinho, tem o cabelo louro e o nariz bem grande. Será que eles são iguais fisicamente? Lembra do que a tia Rosa falou? Que todos nós somos diferentes, possuímos características diferentes. Como Obelix e Asterix se apresentam a um indígena que não entende a língua dele. Eles estão falando e gesticulando, mostrando o documento pessoal. Pense você saiu daqui de Resende, do Rio de Janeiro, e foi passear lá na Disney. Olha só, viagem longa, a viagem dos seus sonhos. Chegando lá, ao descer, você é transportado para uma aldeia indígena. Ao invés de você ir para Disney, você vai para uma aldeia indígena. Quando chegar na aldeia indígena, eles não conhecem os documentos, muito menos a sua fala, porque vocês falam de jeito diferente. Como que você vai fazer para se comunicar? Fazendo, né? Você acha que o indígena entendeu como você se apresentaria se eu tivesse no lugar de Asterix e Obelix? Mas a Rosa confunde. No lugar de Asterix e Obelix. Você acha que o indígena entendeu tudo que eles falaram? Olha a mãozinha do indígena na cabeça. Não entendeu nada. E se você tivesse no lugar do Asterix e Obelix, como você se apresentaria? E nós acabamos o conteúdo de história. Então, aí vocês devem estar perguntando, um momento, para tudo, para tudo, para tudo. O livro está acabando, como que nós vamos fazer, tia Rosa? O livro do segundo bimestre já chegou. Nós vamos marcar um dia e um horário para que vocês possam vir buscá-lo aqui na escola, ok? E aí a gente vai começar um livro novo até esse período da quarentena acabar.
Meu coração está cheio de saudade. Não aguento mais ver essas salas vazias sem vocês. Estou contando os dias e as horas para poder ver vocês novamente, tá bom? Um grande beijo e até daqui a pouco na próxima aula. Tchau!